Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma nova possibilidade envolvendo a Netflix e a Warner, que é uma coisa que a gente já tinha até previsto em vídeos passados, mas que agora se tornou uma realidade. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Como vocês sabem, a Warner Bros. Discovery, ela tá sendo vendida, ela está à venda. Eu já falei aqui a respeito disso no canal, já era uma previsão que eu tinha desde que a empresa se fundiu com a Warner, já começaram a surgir esses boatos de que a grande pretensão do David Zaslav, na verdade, era juntar a Warner com a Discovery para possivelmente vender a empresa. Aí começaram a falar na separação novamente da empresa em duas, mas isso parece que não vai mais acontecer, pelo menos é o que tudo indica. Existem sim ainda algumas possibilidades, mas a Skydance, que agora também é dona da Paramount, né, a Paramount Skydance ali, ela foi a primeira a falar, olha, eu tenho interesse na Warner, eu quero comprar a Warner, a gente quer criar uma mega empresa, obviamente pertence ao David Ellison. E estão saindo muitas notícias diferentes, né, falando que, na verdade, ele, né, o David Ellison e o David Zaslav seriam co-CEOs, que eles seriam CEOs conjuntamente ali, que funciona para a Netflix, né? A Netflix sempre teve dois co-CEOs ao invés de um CEO somente. Hoje, se não me engano, é o Greg Peters e o Ted Sarandos, né? O Reed Hastings era antigamente, ele saiu, né, e ficou o Greg Peters. E agora a Netflix parece que oficialmente entrou na jogada, contratou um banco para ajudar nas negociações e tudo mais. Então essa é a realidade atual, vamos dizer. Eu acho que muita coisa ainda vai surgir, porque muitos outros gigantes podem entrar no meio da jogada, muitas outras empresas, muitas empresas que a gente nem imagina, muitos fundos de investimentos, né, podem querer entrar na jogada, então ainda tem uma quantidade absurda de opções e coisas que podem acontecer daqui para frente, mas uma coisa que eu disse tá acontecendo, a Warner, ela tá valorizando e ela tá valorizando e muito com essa disputa que vai começar, porque a disputa basicamente não começou, a Warner só recusou as investidas, né, digamos assim, da Paramount e, consequentemente, né, da Skydance, que agora é o mesmo guarda-chuva, né, digamos assim. A Warner só recusou 3 propostas diferentes. Eles recusaram uma proposta de $20, quando a empresa estava valendo $12. Eu já falei, né, a minha opinião é que a Warner vai acabar sendo vendida acima, ou pelo menos, né, num valor ali por ação de $30, e foi exatamente o que aconteceu. Ela subiu de 12 para 14, para 15, aí eles fizeram uma nova proposta, e a Warner hoje está com um valor por ação de mais de $22, e a última proposta da Paramount foi de $24, e eles recusaram, então é óbvio que a Warner vai bater essa marca. Inclusive os especialistas mudaram a nota, digamos assim, né, da Warner de hold, né, que seria segura as ações, e agora eles estão dando a nota, entre aspas, de compre. Então existem 3 notas, basicamente, é bem simples, é vender, segurar e comprar. A Warner, por muito tempo, né, foi vender, ou seja, se livra das ações da Warner. Ela estava com, né, uma nota de segurar as ações, ou seja, vamos ver o que vai acontecer no futuro da empresa. E agora a nova nota é comprar, o que quer dizer que a empresa vai continuar valorizando a partir de agora. Como eu disse, $30 é um valor adequado, eu diria até, porque seria um valor de 75 bilhões, 80 bilhões de dólares pela empresa, que eu acho injusto uma 20th Century Fox ser vendida por um valor mais alto do que a Warner. Eu acho que a Warner é uma empresa muito mais valiosa, né? Pelo menos em termos de propriedades, eu acho que tem muita coisa interessante, né, no catálogo da Warner. Então eu acredito que uma possível fusão, seja com a Netflix, seja com a Paramount, né, vai ser muito vantajosa, porque vai trazer todo o peso da Warner junto. Tem alguns asteriscos bastante importantes quando a gente fala principalmente da Netflix. A Netflix já falou que não tem interesse em canais de televisão aberta. Então para mim, particularmente, a Netflix seria a pior opção de todas. E eu vou explicar para vocês o porquê no decorrer do vídeo. Mas eu tô torcendo para a Netflix não conseguir comprar,
nenhum desses grandes estúdios de legado, né? A Warner é, se não me engano, o quarto estúdio mais antigo. Ela tá atrás da Universal, ela tá atrás da 20th Century Fox, que agora pertence à Disney. Ela tá atrás, se não me engano, a Sony é mais antiga também, se a gente considerar a Columbia Pictures, né, que é o estúdio da Sony. E a Disney foi fundada basicamente no mesmo ano que a Warner, então são os grandes estúdios antigos. Eu não gostaria que a Netflix comprasse, porque a Netflix ela já declarou de todas as formas possíveis que ela é contra a experiência cinematográfica. Não que ela diz, a experiência cinematográfica é muito boa. E por que eu falo isso? Porque ela rejeita abertamente somente para alguns filmes bem pontuais. Ela faz um lançamento em 700 salas de cinema, em 800 salas de cinema, mesmo filmes que deveriam ter uma estreia muito maior, filmes do Martin Scorsese, né, filmes gigantescos, não tem um lançamento cinematográfico muito grande. A gente pode citar como exemplo os filmes Entre Facas e Segredos, né, o primeiro filme, eu vou até pesquisar aqui para não falar bobagem para vocês, mas o primeiro filme teve uma bilheteria muito boa. Deixa eu ver aqui o primeiro, Knives Out, né, que é o nome em português, em inglês. Os dois filmes, obviamente, são do Rian Johnson. O primeiro filme custou 40 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 312 milhões de dólares, praticamente 313, uma bilheteria gigantesca, né, um filme que fez quase 10 vezes o seu orçamento. Aí veio a sequência, eles decidiram trazer a sequência, obviamente, né, para dentro da Netflix. E tem motivo, né, porque estava no momento de pandemia, então provavelmente o filme que custou os mesmos 40 milhões fez somente 15 milhões de dólares. Então ele fez um lançamento ridiculamente pequeno, sendo que é um filme, né, que merece um lançamento cinematográfico. Tem o Daniel Craig, tem o Dave Bautista, né, tem um baita elenco. Então eu acho que é essa experiência que muita gente está perdendo. Eu assisti Entre Facas e Segredos nas salas de cinema, não consegui assistir, né, o Glass Onion, que é o segundo filme, porque simplesmente não teve uma estreia. Então vocês imaginem isso agora, só que não somente com a franquia Entre Facas e Segredos, e sim com todo o grande estúdio Warner, né? Não só isso, você tem ali os canais de televisão da HBO, que você tem os lançamentos e etc. Eu acho que a Netflix comprando, com certeza eles não vão ter o mesmo carinho, no máximo eles vão diluir a equipe da HBO ali dentro da equipe da Netflix, que pode ser benéfico de algumas formas, né, para gigante do streaming, mas no geral eu não acho que é uma boa ideia que a Netflix compre a Warner. Eu sempre falo aqui no canal, óbvio que do lado de um comentarista, entre aspas, né, aqui no canal do YouTube, seria legal, né, seria uma reviravolta muito legal. A Netflix, depois de anos sem participar desse mercado de compras e etc., ela entrar comprando uma Warner, assim como ela fez com o mercado esportivo agora, né, que ela tá participando de ligas, coisa que ela não fazia, coisa que ela disse que não faria, mas a Netflix a essa altura já é notória, né, por não cumprir muito com coisas que ela falava no passado. Então a estratégia, óbvio que vai se moldando conforme o mercado vai evoluindo. Então não acho também que seja um absurdo a Netflix mudar de estratégia. Pode ser que ela compre a Warner e fale o seguinte, ó, a gente não quer os canais de televisão, vou colocar os canais de televisão à venda, mas eu vou respeitar a estreia cinematográfica, a gente vai continuar dando a mesma janela que a gente já dá hoje, a gente vai trazer os conteúdos da DC, os conteúdos de Harry Potter, etc., para dentro da Netflix, obviamente, né, os conteúdos de séries, filmes, mas a gente vai continuar deixando aquela janela cinematográfica como existe para filmes da Warner. Lembrando que a Warner esse ano destruiu, a Warner está tendo uma performance muito boa, ela teve filmes como, como é que chama? Pecadores, né, que é um filme muito bom do Michael B. Jordan, dirigido pelo Ryan Coogler. Ela fez o filme A Hora do Mal, que foi largamente aceito, muitas pessoas adoraram o filme realmente foi um sucesso muito grande. O filme Invocação do Mal 4 tá fazendo praticamente 500 milhões de dólares. O Superman teve um resultado um pouco menor do que o Homem de Aço, mas ainda assim foi um filme acima dos 600 milhões de dólares. Então a Warner tá de longe na primeira posição nesse ano de 2025. Então seria um insulto, né, à memória do cinema que uma Netflix comprasse a Warner simplesmente para engavetar a experiência cinematográfica, e seria um péssimo exemplo para outras empresas, né, que podem falar, bom, se a Warner foi vendida, que chance eu tenho de fazer sucesso na sala de cinema?
aí a gente poderia ver uma epidemia aí, né, digamos assim, de vendas como essas, né? Imagina a Amazon Prime Video compra a Disney e fala, ó, agora os conteúdos da Disney estão dentro do Prime Video, aí, sei lá, a Apple TV Plus compra a Sony, fala agora todo o conteúdo da Sony vai direto para o Apple TV Plus. Então eu acho que criaria precedentes muito negativos se essa venda de fato acontecer da forma que a maioria das pessoas imaginam que ela aconteceria. E pessoal, antes de continuar, eu queria dar uma olhadinha com vocês no NordVPN. Faz tempo que eu não falo aqui, acho que faz quase um mês que eu não abordo aqui no canal, e vale muito a pena, né? A VPN mais avançada. Eu já li, né, essa análise da TechRadar, que é o melhor VPN que julgou, né, que é o melhor VPN de todos. E uma VPN é a rede privada virtual, ajuda a proteger o seu computador, faz com que você consiga acessar a internet de outros países, né? Como eu disse, eu analisei as primeiras vezes aqui no canal o Hulu, utilizando a internet lá dos Estados Unidos para acessar o Hulu de lá. Então, quando eu entro num computador que não é o meu, né, eu entro através de um VPN, basta você acessar o site, você consegue utilizar o NordVPN. Então, é muito legal, eu recomendo para todo mundo e tem uma promoção muito boa, 73% de desconto e 3 meses extras. Então, sai por um preço de R$ 8,90 por mês, o plano básico, R$ 10,90 o plano Plus e R$ 13,90 o plano completo. Então vale muito a pena, você tem 1 tera de armazenamento em nuvem, gerenciador de senhas, bloqueador de anúncios, proteção anti-malware, VPN seguro e rápido, obviamente, e tem a garantia de reembolso de 30 dias. Então se você não gostar, você pode simplesmente pedir o reembolso, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários para vocês darem uma olhada. Então aqui eu separei a reportagem da Tecmundo para dar uma olhadinha junto com vocês. Eu li várias outras, né? Eu li a reportagem aqui da Yahoo Finance, eu li a da Reuters, da Variety. Então eu dei uma olhada em várias aqui, mas eu peguei uma em português, que eu acho que fica um pouco mais fácil de mostrar aqui no canal. E aqui, basicamente, a notícia principal é essa. Netflix consulta banco para avaliar compra do grupo Warner Bros. Discovery. Tem ainda uma opinião meio, digamos assim, conspiratória, né? Que a Netflix pode estar se envolvendo, mais ou menos como a Comcast fez com a compra da Fox. A Netflix pode estar falando, ó, eu quero entrar na jogada só para fazer o valor da empresa aumentar, fazendo assim com que a Skydance Paramount ali gaste muito mais dinheiro do que ela gastaria originalmente, né? Porque a gente já viu as ações crescendo, eu até separei aqui as ações da Warner, ó. Isso daqui foi quando as discussões começaram a rolar, e aqui foi quando, decididamente, a Skydance demonstrou interesse. Olha aqui o valor das ações, ó, 12 dólares, 11 dólares, um pouco antes disso, em maio, ó, 8 dólares. Então o valor das ações realmente estava muito baixo. Aí essas notícias começaram a surgir, e a gente viu as ações disparando primeiro de 12 para 19, aí voltaram para 17, e agora 22,4, né? Então, a gente ainda tem aqui um aumento de mais 3,84 aí. Então, realmente, o market cap da empresa, né, que é o valor de mercado dela, está de 55,5 bilhões de dólares. Esse valor, pouco tempo atrás, estava menos de 20 bilhões. Então, vocês imaginem o crescimento que isso vai trazer para os acionistas. Mas voltando aqui, né, para a reportagem do Tecmundo, só para ver se eu não esqueci alguma coisa, o banco especializado foi o Moelis & Company, né, ó, o Moelis & Company participou, só que pelo lado da Skydance, né, ó, a instituição foi a mesma que intermediou a compra bem-sucedida da Paramount pela Skydance, o que é estranho, né, se eles ajudaram a Paramount a comprar a Skydance, quer dizer, a comprar a Paramount, porque eles não estão ajudando a própria Paramount Global Skydance ali a comprar a Warner Bros. Discovery, né? Então, é meio estranha essa situação, né, da Netflix contratar esse mesmo banco. Será que se a Netflix contratar o banco, isso quer dizer que a Skydance não pode contratar, né, o mesmo banco? Seria um conflito de interesse? Então, talvez esse seja o ponto de você ir atrás, né, do mesmo, não entendi muito bem. E como eu falei na reportagem da Reuters, né, eles falam aqui, ó, como relembra a Reuters, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, já deu a entender que a plataforma não estaria interessada em todo o catálogo de marcas do conglomerado Warner Bros. Discovery. Então essa seria
Como eu disse, a pior opção. Primeiro, a gente não sabe o que aconteceriam com os canais de televisão, e mesmo que os canais sejam mantidos, eles vão ter direito a transmitir o quê, né? Se a Warner não pertencer mais a eles. Vamos supor, você vende a HBO, mas a HBO como empresa é comprada, né? O que que você vai fazer com o canal de televisão, né? O que que você vai fazer com a CNN, com a TNT, com a TBS? Não faz muito sentido assim você comprar a matriz, entre aspas, e não comprar os canais de televisão, porque os canais vão perder totalmente o valor. Óbvio que eles podem vender os canais, tem contratos, né, de outras empresas com esses canais, então é muito mais complexo do que parece, mas novamente eu acho que seria a pior das opções, né? Existe a possibilidade, como eu disse, de outro grande estúdio, de outra grande empresa de tecnologia, como uma Apple, como uma Amazon. Existe a possibilidade de um grupo de investidores que seria a mais sem graça. Imaginem vocês se o grupo de investidores ABC Partners compra a empresa, como já aconteceu anteriormente com outros, né, não com grandes estúdios, mas com outras empresas. Aí realmente só vai estar trocando de mão o quadro societário, né, digamos assim, mas não vai ter nenhuma mudança estrutural. E essa opção da Netflix, que na minha opinião, se for como a gente imagina, vai ser a pior. E não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu quero saber, como sempre, a opinião de vocês a respeito desse assunto. Então, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.